Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Leme. Eu sou o Guilherme Cortes, advogado, head de investigação aqui da Leme Inteligência Forense, e hoje eu estou aqui com o Dr. Leonardo Botelho. Bom dia pessoal, sou Leonardo Botelho, advogado, especialista em Direito Digital e Tecnologia e especialista em investigação patrimonial. Hoje a gente está aqui para falar com vocês de um tema bem bacana, bem quente na parte de recuperação de crédito, que é holding. Vamos desmistificar um pouco a holding, como ela é utilizada aqui nesse cenário de blindagem patrimonial e mostrar para vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças, que principalmente com a metodologia certa e com os sistemas certos você vai desvendar qualquer tipo de holding, desfazer qualquer tipo de blindagem patrimonial sem muitos problemas. Isso, a ideia é que a gente traga aqui um pouquinho de exemplos práticos, formas de utilização que a gente tem visualizado aí na investigação patrimonial e nas formas de blindagem que tem sido utilizado os diferentes tipos de holding. Então, para começar, Léo, o teu dia a dia hoje ali é pura investigação, né? E holding é um negócio que está presente em, acho que quase todos os casos, pelo menos com um certo nível de complexidade, né? Quando você começa um projeto ali, qual que é a sua visão em relação a holding? Dentro do projeto de investigação, quando a gente está começando a mapear as empresas que estão envolvidas no grupo empresarial, a gente sempre tenta identificar qual é a função daquela holding dentro da estrutura. Se ela está sendo utilizada como uma controladora, se ela está sendo utilizada especificamente para uma blindagem patrimonial ou até mesmo, né, a gente pode citar aqui casos de famílias muito grandes que concentram muito patrimônio, se é nela que está sendo utilizada ali como uma forma de blindagem, para que daí as empresas operacionais daquela família, daquele grupo, não prejudiquem o patrimônio daquela família, né? Então a gente sempre tenta visualizar qual é a função dessa empresa, dessa holding no grupo econômico ali, na estrutura empresarial. Bacana. Acho que falando em função de holding, é interessante a gente começar a conceituar um pouco, né? Vou trazer aqui de uma forma bem resumida o que seria uma holding patrimonial, tá, gente? E aí na sequência a gente fala um pouquinho mais de casos que a gente já visualizou aí, né, Léo? Mas a holding patrimonial, a ideia dela é ser uma pessoa jurídica que concentre o patrimônio do grupo ou do buscado ali em específico, tá, pessoal? Então é um CNPJ ali cuja função é ser proprietário de bens imóveis, bens móveis, daí pode ser veículo, enfim, qualquer tipo de bem, né? Mas criando uma espécie de uma barreira entre o real proprietário, né, e os credores. As holdings patrimoniais elas são muito utilizadas em meio a planejamentos sucessórios, planejamentos societários, planejamentos tributários. Então a holding em si ela não é algo ilegal. O problema é que automaticamente, quando você constitui a holding, ainda que seja para esses fins lícitos, você está ganhando ali o benefício de ter essa camada extra do ponto de vista de proteção patrimonial, né? Imaginem assim, o empresário constitui a holding, coloca os imóveis dele nessa holding através da incorporação desses bens, né? Quando vai integralizar o capital social, e ele pode utilizar essa holding também como uma holding de participação, de repente, né? Léo, consegue comentar um pouquinho da holding de participação pra gente? Essa é uma estrutura bem comum que a gente visualiza, principalmente porque, por esse fato que você até comentou, né, elas são utilizadas como essa camada de proteção. Via de regra, a gente verifica que as holdings elas assumem o tipo societário de sociedade limitada, então limitada à participação do sócio da sua responsabilização, né? Então, por exemplo, a gente visualizou em um caso vamos até entrar nos casos práticos agora aqui, né? Recentemente a gente trabalhou num caso aqui de uma grande estrutura empresarial em que o sócio principal ele participava de uma holding e aí ela assumia a figura de controladora do grupo e aí a partir dessa empresa ramificavam outras participações societárias em empresas dos mais diversos segmentos ali. Até, salvo engano, essa empresa ela era do comércio varejista de roupas, então a gente verificou ali que essa holding ela participava na empresa que era responsável pela distribuição, na empresa que era responsável pela comercialização, né? Então que fazia a linha de frente, concentrava os funcionários ali, e além das outros segmentos ali, a empresa responsável pela tecnologia do grupo, a outra que concentrava o patrimônio. Então as dívidas ali podiam acabar sendo dissipadas ao longo desse grupo e a holding, no intuito de fazer essa barreira do sócio principal, já preservava boa parte do patrimônio dele.
estruturas de holding a gente se depara o tempo inteiro, né? Porque, justamente como eu comentei ali, né? Elas são utilizadas também como formas de planejamento, né? Então, assim, existem escritórios especializados nisso, porque, de fato, existem benefícios ali que são lícitos, né? Principalmente a parte tributária ali, né? A evasão fiscal é um problema, já a elisão não. Então, é muito comum que essas empresas se organizem em grupos econômicos e acabem constituindo holdings justamente para se aproveitar desses benefícios, né? Perfeitamente. Acho que uma coisa que vale bem a pena a gente comentar aqui para o pessoal é a ferramenta que a gente utiliza para identificar isso, né? Porque não é tão simples assim você descobrir quais são as empresas que determinada pessoa tem participação se você não estiver utilizando a ferramenta correta, né? O pessoal hoje em dia se empolga um pouco com o potencial do Sniper, né? O Sniper foi lançado, se não me engano, ano passado ou no anterior, e o Sniper consulta a base de dados da Receita Federal para identificar vínculos, né, do teu buscado ali, do executado, se for uma execução judicial ali, e identifica empresas que ele tem participação, né? Até aí, beleza. O problema é que ele é um pouco limitado, né? E hoje ali na investigação da lei a gente se vale de uma ferramenta bem mais potente, galera. Exatamente. O Sniper ele se limita ali a vínculos muito próximos, né? E que às vezes a gente verifica que não, por exemplo, num caso de uma, como eu havia citado, né? Uma família que às vezes detém uma empresa que é com o intuito de ser uma holding patrimonial, por vezes o Sniper pode acabar não trazendo, né? Porque às vezes está no nome do cônjuge do devedor principal. E aí isso o Sniper já não possibilita que seja localizada essa empresa. Agora, com a ferramenta que nós utilizamos aqui, os vínculos são ilimitados. A gente pode expandir aí, eu já cheguei a montar estruturas com mais de 100, 150 pessoas envolvidas. Então, a capacidade de busca, a gente nem consegue colocar um limite para isso. Essa ferramenta é um dos nossos módulos aqui da plataforma Sonar, né? O mapa de relacionamentos. E acho que em toda a investigação ali ele é o pilar principal, né? Ainda quando não tem holding, a gente sempre começa pela estrutura societária ali, né? E as pessoas mais próximas, né? Mas a vantagem dele ali é que a holding fica muito evidente, né? Quando a gente procura ali. Exatamente, porque via de regra, pelo menos na maior parte dos mais de 50 casos que eu já trabalhei desde que eu comecei a atuar na investigação patrimonial, é nítido a função da empresa dentro do grupo. Quando você abre o nosso mapa de relacionamentos e você começa a expandir uma empresa que está um pouco mais afastada ou uma empresa no centro da estrutura que concentra participações societárias em muitas outras, você já vê essa nítida função dela, sendo ela controladora ou concentrando ali boa parte do patrimônio, né? E via de regra você vê ali o nome das empresas carrega sempre participações limitada ou então controladoria, você vê ali até nos quinais principais da empresa ou secundários a gente consegue identificar isso a partir da ferramenta, de maneira rápida e ágil, né? Esse é um ponto bem importante, gente, dica de ouro aqui, tá? Essa questão de quinais, tá? No mapa, quando você visualiza ali a empresa, ela já traz os quinais. Alguns ali já denunciam, né? Aquele de holding mesmo. Mas é bem importante ficar atento, principalmente nessas empresas que a razão social faz referência ali a empreendimentos. Serviço de apoio a escritórios. Sim, mas ali nos quinais, quando eu vejo ali compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis próprios, tá? Isso normalmente é holding patrimonial ali para abrigar imóveis, né? Eles constituem quase como se fosse uma imobiliária ali. Exato. Mas às vezes você acha até os imóveis onde a família reside, onde a empresa atua, né? Dentro dessa holding. O que não é ilegal, mas a depender do formato de utilização pode configurar uma confusão patrimonial. Configurando a confusão patrimonial, você pode, através do IDPJ, alcançar o patrimônio dessa holding, né? Exatamente. Como a gente falou, a figura da holding ela tem sido utilizada de uma maneira mais recorrente, acho que os últimos 5, 6 anos para cá, né? Tanto é que em estruturas empresariais mais antigas, você vê daquelas... tanto é que a figura das filiais não era muito utilizada, né? Então, a depender das estruturas, do tempo de existência de estruturas empresariais que a gente se depara aqui, você vê nitidamente essa diferença. Estruturas mais antigas concentravam inúmeros CNPJs como empresas matrizes, né? E aí nisso
a holding acaba entrando num segundo momento agora, de uns tempos para cá, e até é possível de visualizar porque na ferramenta ele mostra já o tempo de existência da empresa. Então você vê ali, tem empresas de 40, 50, outras de 30 e poucos anos, e aí você vê, do nada existe ali uma empresa de 3 anos para cá. E aí a gente já consegue visualizar ali ela como sendo essa figura da holding para atuar propriamente ali dentro da estrutura, o que difere já de estruturas empresariais mais recentes, né, cujo planejamento sucessório, tributário ali já tem sido elaborado de uma maneira diferente. Esse insight aí que o Leonardo trouxe também é bem relevante, tá? Ficar de olho ali na data de constituição das empresas, porque às vezes elas revelam que é uma holding constituída ali justamente para fraudar credores, tá? Se você compara ali, né, a data que foi constituída a holding com a data que começou o ajuizamento das ações, uma data que até, se o seu caso for um caso de execução ali, né, a data que ele se tornou inadimplente com o seu próprio cliente, né, às vezes isso daí vai denunciar ali que se trata de um movimento de blindagem patrimonial, né. As estruturas mais elaboradas, você vê nitidamente que o administrador ou o sócio principal da empresa ali já tomou o cuidado de ter esses atos preparatórios à possível inadimplência, né? Às vezes pelo cenário econômico do país ou por alguma outra situação de mercado que não tenha contribuído tanto para o negócio principal da empresa, e quando bem assessorado ele acaba já visualizando essa oportunidade de se antecipar a esse momento e aí então já realizar a constituição da holding e tudo. Só que daí a gente tem outras formas, né, de se atingir esse patrimônio, né, como você mencionou, um IDPJ, né, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou até mesmo então uma ação pauliana, eventualmente, quando você visualiza ali essa situação que é principalmente fundada em fraudar ali contra os credores. Então é importante sempre estar atento a esses detalhes, né? É o que a gente sempre acaba comentando aqui, que você não pega no geral, né? Você acaba pegando no detalhe. Então esses são os pontos que são, às vezes, por vezes importantes de se atentar, né? Eu acho que vale a pena a gente mencionar uma coisa da pauliana também, Leonardo, porque o pessoal visualiza muito a pauliana para desfazer compra e venda só, tá? Mas ela pode ser manejada também para desfazer uma incorporação, tá? A questão da pauliana é desfazer qualquer transferência ali que tenha sido realizada em fraude a credor, tá? A transferência, inclusive, pode ser nesse momento da integralização do capital social da holding, né? Através da incorporação, o que é muito comum, e a depender de outros elementos fica evidente que a intenção é fraudar os credores, né? É criar uma barreira nova ali para que dentro da execução não seja possível alcançar, né? Até porque é muito comum que o devedor ele faça essa incorporação dos bens e no ato seguinte ele deixa ali o quadro societário da empresa, né? E por vezes a gente se depara também com essa, não só na incorporação, mas por vezes até mesmo numa cisão de empresa, a gente consegue visualizar que justamente aquela empresa que está passando por dificuldades, tem ali situações que podem prejudicar o patrimônio que está incorporado no capital social dela, ocorre a cisão ali para se destinar a afastar os bens dessa empresa principal ali que está passando pela dificuldade financeira, né? E na possibilidade de talvez inadimplir com seus credores. Então, sempre bom estar atento. Você falando isso me lembrou um caso prático aqui também, Leonardo. Foi exatamente essa situação, tá? Uma empresa aí milionária, né? Alguns milhões aí o faturamento anual dela, realizou uma cisão e a parte cindida era especificamente o ativo imobilizado da empresa. Então eram os terrenos e os prédios ali, mais ali o acervo, né, mesa, essas coisas assim, mas basicamente ela cindiu o patrimônio imobilizado inteiro da empresa, né, transformou numa nova PJ ali, e aí olha que interessante, né, isso daí foi no meio do endividamento. Então foi uma manobra ali, né, se aproveitou dessa oportunidade aí de fazer essa modificação societária, né, para separar o patrimônio, né, de uma forma em tese lícita, certo? Uma cisão não tem problema nenhum, qualquer um pode fazer, mas quando você analisa esse contexto da investigação, você percebe que esse ato foi fraudulento. E esse ato pode ser atacado judicialmente para ser desfeito e devolver esse patrimônio aí para a PJ, que é a devedora, né? Extremamente relevante. Outro ponto que me veio até a cabeça aqui agora, que eu acho relevante falar até para quem nos ouve, é no que diz respeito
quando a gente visualiza nessa estrutura principal em que você está tentando identificar qual pode ser a empresa ali que está concentrando patrimônio ou qual seja ali a empresa controladora, localizamos a empresa que está concentrando patrimônio, possivelmente está concentrando patrimônio. Você vai e realiza a pesquisa de bens e não localiza nada. Quais as outras estratégias que a gente pode adotar a partir dessa análise da estrutura? Porque muitas vezes o credor ele se vê de mãos atadas, né? Só que uma das coisas que a gente até prega aqui e é de extrema relevância, já tivemos clientes com sucesso nesse tipo de estratégia, é não se pautar apenas numa eventual penhora de faturamento, mas tentar identificar dentre as empresas do grupo, e aí a gente parte para a empresa que às vezes é a controladora, porque ela não é a holding, no caso, ela não é necessariamente operacional, então ela só recebe o faturamento, e aí tentar atacar essa empresa justamente para que aí, frustrando o círculo do dinheiro, frustrando o faturamento, você consiga chamar esse devedor para a mesa de negociação, né? Às vezes é uma estratégia bem pertinente. Sim, e até, né, a dica aí do ponto de vista processual, às vezes essa estratégia cabe no âmbito do IDPJ num pedido liminar, né? Eu mesmo já consegui sucesso nesse tipo de movimento e assim, foi arrestar valores em conta ali da estrutura que eu tinha certeza que tinha dinheiro de fato, tinha, que magicamente ali houve um interesse em negociar um acordo, né? Então, na hora que você consegue atingir ali o ponto fraco mesmo, o devedor para e pensa, não, é melhor com esse credor aqui, pelo menos eu me resguardar, porque esse cara tem um potencial de estrago mais alto, né? Exatamente. Acho que um ponto também bacana para a gente falar nessa parte de identificação de holdings, às vezes ela não é utilizada para guardar patrimônio imóvel ali, né, bens imóveis, mas eu me lembro de um caso, né, um devedor de valores significativos, né, de vários bancos, e ele tinha vários PJs no nome dele, né, e a escritura societária dele era baseada em holdings de participação e tudo mais, mas tinha uma em específico ali onde só ele participava. À época era uma Eireli, né, porque não tinha Eireli, e me chamou a atenção essa empresa e eu fiz uma pesquisa veicular nessa empresa. E eu achei ali mais de 10 milhões em veículos. Assim, era Ferrari, Porsche, BMW, e basicamente assim, né, ele criou aquela estrutura ali para poder resguardar esses veículos de altíssimo valor, né, ele tinha essa blindagem, né, ele tinha essa camada, então por mais que ele estivesse devendo no CPF, aí ele não iria levar nenhuma constrição, em tese, né, nos veículos dele, né. Ele tinha um veículo ali que era bem exclusivo, né? Não vou falar muito sobre, talvez seja possível identificar, mas era coisa que assim, tinham 10 no Brasil, uma edição limitadíssima de um veículo lá em específico. Então veja, né? Ele não deixou isso daí no nome dele, justamente porque ele sabia que o nome dele a qualquer momento estaria em risco, porque é muito comum ali que os principais controladores, né, avalizem operações das empresas, né? Os bancos usam isso como uma forma de se resguardar. Mas, da mesma forma que o banco tenta se resguardar, né, o devedor vai e busca uma assessoria especializada que vai resguardar o patrimônio dele também, né? Daí a importância de você ter essa visão aí um pouco mais ampla, né? Num contexto de recuperação, não olhar só quem é o devedor principal e o avalista, né, Leonardo? Mas todo mundo que está em volta, porque todo mundo ali é um potencial laranja, né? E aí só a investigação para desmistificar isso. Perfeitamente. E aí a importância, né, porque é uma coisa que eu até acho importante, eu repasso para o pessoal, que é você não pode demandar de muito tempo para fazer esse tipo de análise, né? Porque enquanto às vezes você está ali tentando localizar informações em diferentes lugares que não se comunicam, você está dando tempo para que o devedor ele possa se armar melhor ou até mesmo se valer do próprio decurso do tempo para que você não tenha mais ferramentas jurídicas ali a ponto de conseguir desfazer a movimentação patrimonial que foi realizada, né? Então é necessário que você esteja munido de ferramentas que possam lhe auxiliar no curto período de tempo para que aí eventualmente, né, a gente já sabe da morosidade ali do judiciário, mas para que o quanto antes você tenha esse ferramental, essa base sólida de elementos, teses ali que possam subsidiar eventual desconstituição de transferência de patrimônio. Aí aqui vale, por exemplo, um exemplo de um caso recente que eu atuei, que era o nosso devedor principal.
atuava como sócio na devedora, ele era avalista. E aí, nessa operação, ele realizou algumas transferências de bens para o nome da esposa, sendo que eles eram casados no regime de separação de bens. E aí, nisso, a atual cônjuge dele comercializou esses imóveis para uma PJ que foi constituída exatamente no nome dela. O nome da empresa levava as iniciais dos dois, Participações Limitada, né? Então aqui, a partir dessa localização de elementos, você pode pensar, né? Ah, mas eles são separados já são casados pelo regime de separação de bens, mas isso ocorreu dentro do período da dívida, está no nome de uma empresa que foi ali flagrantemente constituída ao longo do curso da inadimplência, né? E ali você já tem elementos para identificar essa possível blindagem, né? Essa holding que está sendo utilizada para concentrar o patrimônio do devedor. Esse caso é bem bacana, Leonardo, porque a gente pode avaliar ele de diversas óticas ali, diversos mecanismos do direito civil ali que podem de repente ser utilizados, né? Eu visualizo aí um potencial ali de identificar uma fraude de credores, né? Uma simulação também, tá? A simulação também vai auxiliar ali a desfazer um negócio jurídico que não representa a realidade, né? Que é só do ponto de vista formal que ele existiu. E até mesmo aí elementos de desvio de finalidade da pessoa jurídica, né? Que autorizam também a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, pô, Perfeito. A gente tem nada ali, 3 hipóteses para trabalhar dentro desse caso aí para poder alcançar esse patrimônio, né? Exatamente. E aí a importância, né, de você, novamente, de utilizar as ferramentas que te possibilitem essa visão. Porque, eventualmente, ali só se valendo das ferramentas convencionais, por exemplo, eu já me deparei com muitos clientes ali que me relataram não terem identificado os familiares ou até mesmo ali as empresas que poderiam estar relacionadas a esse nosso devedor principal, ou até mesmo serem direcionados a uma busca equivocada dessas empresas. Então, por exemplo, você estaria perdendo tempo numa análise de uma empresa que não teria tanta relevância para você assim, né? Mas por não deter as ferramentas certas, esse tipo de equívoco acaba acontecendo. A ferramenta é bem importante e até um ponto que você tinha trazido agora há pouco em relação à morosidade do judiciário, né? Eu gosto de sempre destacar que a gente fala muito de morosidade e todo mundo fala morosidade judiciária, processo é lento, não sei mais o que. Só que assim, né, a gente também tem noção de que, né, existem muitos processos. Que o judiciário ele é lento porque ele é abarrotado de processo, não porque ele é lento. Na verdade, é uma demanda muito alta para um contingente baixo, porque, né, o Estado tem limite de verba, não pode contratar servidor à torta e direito, né? Assim que funciona, né? Diferente de uma empresa que pode buscar financiamento de uma forma diferenciada, que toma risco, né? O Estado ele tem que tomar um cuidado maior, né? Para garantir a estabilidade do servidor, enfim, várias coisas que são observadas no momento da abertura de concurso público, né? Mas se tem alguém que tem o poder na mão para solucionar a morosidade do judiciário, é o advogado do credor, né? Ao menos dentro da execução. Porque se o advogado do credor se movimentar com estratégia, né, e não só cumprindo despachos ali, não só fazendo o basiquinho, o beabá, ele vai agilizar a execução dele. Agilizando a execução dele, ele vai chegar no patrimônio e ao mesmo tempo ele vai tirar uma execução da fila ali, né? Então, se o advogado do credor não ajudar, o judiciário vai seguir moroso, até porque o poder judiciário não é constituído só dele em si, né, mas de todos os atores ali do processo, todas as partes. Esse é um movimento interessante que a gente tem notado de uns tempos para cá, que é a preparação de alguns advogados ali que atuam pela parte credora de não se valer apenas da execução, a execução de título e só com a documentação básica ali, não, deixa o juiz, vamos despachar, tocar o processo dessa maneira para que reconhecido ali eu possa me valer de um Sisbajude, um Renajude, um Infojude para tentar localizar as informações do devedor que eu não tive mais oportunidade de me comunicar com ele, tentar realizar um acordo, chamar para a mesa de negociação. Essa já não é mais uma prática que a gente tem visualizado tanto, né? Os credores eles têm se valido de possuir um arcabouço de informações muito mais robusto para chegar já aqui, juiz. Eu tenho
substrato probatório para chegar e, eu preciso da desconsideração da personalidade jurídica para essas empresas porque flagrantemente aqui foi realizada uma blindagem patrimonial, aqui tem uma empresa que está concentrando patrimônio, aqui está realizando um faturamento, então eu preciso frustrar essa operação para conseguir reaver o meu crédito. Então, essa é uma prática que a gente já não visualiza mais, né? Só deixar o processo correr ali de maneira convencional já não funciona mais, né? Sim, tem que aproveitar esse momento inicial às vezes, né? Porque o CPC ele autoriza o IDPJ em qualquer momento do processo, tá? Então, inclusive ali no início, tá? Antes da citação ali, você já pode colocar os elementos que você tem para desconsideração da personalidade jurídica, né? Daí a importância de já no começo identificar holdings, que daí você já consegue se antecipar, né? Já consegue mostrar, olha juiz, a gente pode até praticar os atos expropriatórios aqui direcionados ao devedor principal, mas eu já tenho todos os elementos aqui que comprovam que ele constituiu uma holding patrimonial, já passou os bens dele para essa holding patrimonial e se a gente ao menos não tentar um arresto aqui, a gente tem um risco de o resultado útil do processo ser nada ante a dilapidação patrimonial, né? Então você pode se aproveitar aí da oportunidade de utilizar o IDPJ em qualquer fase do processo, você pode demonstrar o risco que o seu processo tem diante da dilapidação patrimonial para tentar uma tutela antecipada, né? Para tentar justificar um arresto nessas empresas que não são suas devedoras, mas que você identificou que são holdings patrimoniais, que muito provavelmente vão ter dinheiro em conta, que você de repente já identificou que tem patrimônio, sejam imóveis, sejam veículos, né? Então, quanto antes você executar essas medidas, melhor, né? Aquela frase que a gente sempre usa por aqui, né? Que chega antes bebe água fresca. Exatamente. E aí, Gui, levando em consideração todo esse cenário, né, o pessoal pode estar se perguntando também no que diz respeito a estruturas que eventualmente sejam localizadas ali, empresas que participam sendo elas situadas no exterior, né? A gente já se deparou muito com isso aqui também e isso chama muita atenção porque a gente sabe muito sobre o direito brasileiro, mas e aí quando entra uma figura estranha dessa no exterior? Sim. É complicado porque a maioria das pessoas não fazem ideia de como buscar, né? Acho que vale destacar que o nosso mapa de relacionamento ele vai trazer as pessoas jurídicas sediadas no exterior que tenham constituído aqui o CNPJ delas, né? Para ser proprietário de qualquer coisa aqui no Brasil, pelo menos, né, formalmente, legalmente, elas precisam ter um CNPJ. Então, às vezes, ali no mapa a gente acha um resquício, né? Mas ainda assim tem que investir um pouquinho de energia para avançar um pouquinho além disso, né? Eu sei que você tem um histórico bacana aí de investigações fora, né? Traz algum caso aí pra gente. Exatamente. Então, eu achei legal trazer essa situação porque já foi a dor de alguns dos nossos clientes aí que falaram, eu sei que ele tem patrimônio exterior, eu já vi foto da família em Orlando, passeando. Então, a gente já realizou pesquisas aqui, também não identificamos nada, então o patrimônio dele deve estar no exterior. Então, esse é um dos primeiros pontos, os primeiros elementos que a gente já leva em consideração numa reunião inicial, né, para trazer o máximo de informações para direcionar as nossas investigações, porque é um ponto relevante, a gente tem que considerar isso também, não só as holdings patrimoniais constituídas tanto no Brasil, mas quanto no exterior, né? Porque aí a gente já leva para aquela conversa dos paraísos fiscais, né? Empresas ali que possuem uma grande estrutura, já passaram num determinado grau de faturamento, talvez já não seja mais tão interessante manter 100% da estrutura dentro do território nacional, né? Então a gente tem que ficar atento para essas empresas no exterior, porque como o Gui falou, né? Elas não podem simplesmente se figurar como sócias aqui só tendo cadastro da Constituição no país que elas estiverem, né? É necessário que essa empresa estrangeira, quando decidir realizar essa participação societária de uma empresa brasileira, ela tenha constituído um CNPJ, né? E aí o mapa de relacionamento ele nos direciona para onde essa empresa pode estar situada, né? Daí vai também de desempenhar um pouco de esforço para tentar localizar esse endereço no exterior. Aqui eu já posso falar de alguns casos concretos, né? Eu já identifiquei empresas Ilhas Virgens Britânicas, México, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra mesmo, já foram algumas estruturas que a gente localizou lá, mas aí vai também de você ter a sensibilidade de saber até onde você consegue ir para trazer essas empresas para uma possível responsabilização. A gente sabe que judicialmente isso aí vai demandar um pouco mais de tempo, mas aí você já tem um norte, né? Beleza, a empresa está circulando, ela está operando, mas
cadê o patrimônio? E a gente sabe que o patrimônio ele simplesmente não some, né? Ele simplesmente sai de uma mão e vai para outra, né? Então, esses já são um dos indícios que a gente tem que dedicar um pouco mais de esforço, principalmente quando é evidenciado numa empresa que esteja ali envolvida na nossa estrutura societária. Essa visão aí das empresas sediadas no exterior, né, das offshores, também eu acho relevante, porque às vezes você não vai, de repente, fazer a constrição do patrimônio que está fora, né, diante das dificuldades ali, principalmente quando é em paraíso fiscal, né, mas isso mostra também a urgência de repente deferir uma tutela antecipada ali, um arresto, porque o devedor claramente ele estaria ali no âmbito de uma dilapidação patrimonial, né? Quando você vê essa constituição de empresas fora, especialmente em offshores, né, nos paraísos fiscais, né, se demonstra ali para o juiz, né, a urgência, né? Você coloca o juiz, ele está mandando dinheiro para Ilhas Virgens Britânicas, a gente nunca mais vai ver a cor desse dinheiro aqui. Eu preciso que você defira essa tutela antecipada aqui para eu bloquear os bens aqui dessa holding, para eu já fazer um cisbajude ali, uma teimosinha nessa holding aqui, porque se a gente esperar todo o curso normal do processo, né, não vai ter bens, não vai ter patrimônio para expropriar e o processo se torna inútil. E aí isso é bacana porque daí, por exemplo, retomando, né, identificando esse elemento, né, de que possivelmente estão coletadas ali as fotos nas redes sociais mostrando que a família possivelmente está lá no exterior, e aí já identificado mais uma empresa, você começa a juntar esses elementos para trazer para o processo e falar, ó, eu já esvaziei todas as pesquisas de bens aqui no Brasil, não foi identificado nada, eu preciso da quebra do sigilo bancário. E aí, através disso, a gente vai poder começar a cruzar dados, por exemplo, através de uma declaração do imposto de renda do nosso devedor ali, para tentar verificar como que foi essa movimentação patrimonial, principalmente de ativos financeiros, né? Que é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje de rastrear sem a quebra do sigilo bancário ali deferida por um magistrado, né, dentro do processo judicial. Então, valendo-se desses elementos, a gente já consegue construir um racional dentro do processo para conseguir esse deferimento, né? Que por vezes é uma das ferramentas mais relevantes na hora de você conseguir rastrear para onde foi o dinheiro daquele devedor. Essas holdings constituídas fora, elas são problemáticas, mas sempre deixam esses rastros, né? Aliás, tudo deixa rastro ali, né? A constituição da holding, ela precisa ter registro na junta comercial, a movimentação dos imóveis vai ter transferências dentro do registro de imóveis, o tabelionato de notas, né? Então, tudo isso daí vai deixando esses rastros aí, né? E aí, com a ferramenta certa, você consegue seguir esses rastros e chegar ali no pote de ouro, né? Perfeito. Outro elemento também importante dentro dessa esfera de holdings que a gente verifica, né? Porque eu já me deparei com alguns casos de holdings que flagrantemente eram holdings patrimoniais, mas aí quando você bate na pesquisa de bens, não retorna nada. E aí você fica naquela, mas para onde que foi esse patrimônio, né? E aí entra naquela situação que a gente estava comentando entre fusão de empresas, cisão de empresas, é sempre muito importante se valer dos contratos sociais dessas empresas para verificar qual que foi a forma de integralização de capital nessas empresas, se foi puramente em moeda corrente nacional ou se não, você consegue localizar ali algum patrimônio que tenha sido constituído, né, tenha sido incorporado ao patrimônio da empresa. Isso aí também é muito relevante, é uma estratégia que a gente vê que é muito recorrente dentre a maior parte dos devedores aqui por conta essa situação de não conseguir identificar na pesquisa de bens, num primeiro momento, o patrimônio, né? Às vezes essa transferência ela fica no meio do caminho propositalmente, né? Porque, vamos lá, o Código Civil determina que a transferência, né, do bem imóvel, ela se dá ali no registro de imóveis, né? Porém, o registro de imóveis é onde tem ali a matrícula do imóvel. Para isso você vai precisar ter um título, um contrato aonde foi negociada a transferência para que ele seja registrado no registro de imóveis. Via de regra, é a escritura pública para quando você tem um imóvel ali acima de 30 salários mínimos. E hoje, basicamente, qualquer imóvel construído vai estar nesse valor, é muito difícil, não está, né? E até terreno é muito difícil. Então, basicamente, tudo vai estar por escritura pública. Porém, existem alguns instrumentos particulares ou outros formatos que também permitem ali a transferência dos imóveis. E o contrato social é um deles. Quando você faz a integralização do capital social por intermédio da incorporação, você descreve no contrato social qual é o bem, no caso do imóvel. Você tem que descrever o número do imóvel, o número da matrícula do imóvel, dar uma descrição do imóvel, dizer em qual registro de imóvel está
Porque daí na hora de fazer essa mudança lá na matrícula, o devedor ele vai ali com o contrato social e registra na matrícula aquele ato societário para que daí seja registrada a incorporação e a PJ passe a ser a proprietária da matrícula. Mas o que acontece? Ele não registra isso na matrícula. Ele deixa guardado ali para no momento certo apresentar ali um embargo de terceiro e falar, não, aqui ó, a empresa vai lá e fala, o imóvel é meu, está incorporado. E eu vi um caso já ano passado, olha a situação, a família arrematou um imóvel em leilão, eles não registraram a carta de arrematação, então o imóvel ainda estava cheio de ônus ali na matrícula, não tinha sido registrada a arrematação, e eles ainda integralizaram esse imóvel em uma holding, né, só ali com a arrematação. Então eles estavam guardando ali de meio que duas camadas. Se você fizesse a busca na holding, você não achava. Se você fizesse a busca no nome dos sócios, você não achava. E se tivesse algum problema ali em relação à matrícula, eles podiam apresentar ali, não, mas eu tenho a arrematação, não, mas eu fiz a integralização aqui, e iam ter uma defesa perfeita ali para um embargo de terceiro. Então, olha só, a que nível chega às vezes essa, eu não vou registrar, né? Tem a holding, em tese não tem nada, mas eles têm todos os documentos prontos para, se for necessário, apresentar ali uma defesa para resguardar o imóvel, e daí, né, o cara ajuiza embargos de terceiro e fica mais um tempo ali discutindo, e nesse tempo ali ele consegue trabalhar com o imóvel, né, se vale de aluguéis, enfim, N situações. Né? Se vale de uma situação que às vezes é uma falha, talvez, do sistema registral, né, que não tem por enquanto, né, a gente está vendo o processo de informatização aí dos cartórios de registro de imóveis, mas que a gente não verifica uma cobrança mais incisiva nesses registros na própria matrícula do imóvel. Sim. Ali. A gente pode citar vários casos ali. Se eu for elencar todos, a gente fica quase algumas horas aqui falando sobre isso, mas é importante sempre a gente se atentar a principalmente essa parte registral no que diz aos contratos sociais da empresa, né? Então, às vezes o credor pode ficar meio em dúvida, né? Se depara com uma empresa ali que tem muitas alterações societárias, e aí acho que a dica que vale aqui é se pautar naquelas que dizem respeito a aumento de capital ou redução de capital, são ali os movimentos que podem ser relevantes na identificação de uma integralização, ou se não forem identificados, tentar ir já na constituição da empresa, né, Guilherme, que às vezes a empresa já nasce com o patrimônio integralizado ali na sua constituição. Inclusive, né, acho que é bacana comentar nesse momento da integralização de capital, né, porque a limitação de responsabilidade ela só acontece a partir do momento em que a integralização está concluída, né? Então, se houve a suposta incorporação, se houve em tese daí a integralização do capital social, mas nada disso foi registrado, o ato não está concluído. E aí olha a chance que você tem. Não tem autonomia patrimonial. É muito mais tranquilo para você poder avançar para o patrimônio dessa PJ, tá? O caminho ideal ainda seria o IDPJ, né? E ele estaria mais fortalecido ainda. Mas por não ter autonomia patrimonial, é possível ainda que o juiz reconheça no âmbito da execução que ele pode executar direto aquele patrimônio, porque sequer há personalidade jurídica constituída, né? Então vejam só, tudo que esses devedores podem deixar ali de rastros na constituição de uma holding patrimonial que você pode atacar para tentar resolver a sua execução, né? É muita coisa. Né? Nossa, a gente tem uma série de elementos que são importantes se atentar, né? E aí, por isso, o processo de investigação ele não é algo simples, né? Você tem que estar atento aos detalhes que, eventualmente, ou os rastros que o seu devedor tenha deixado ali. E aí, aqui, seguindo essa mesma linha dos contratos sociais, né? A gente já se deparou aqui com elementos capazes de evidenciar ali uma confusão patrimonial ou uma blindagem, até mesmo no ato de assinaturas que tenham sido feitas ali como testemunhas de eventuais ex-sócios das holdings, né? Então, você verifica ali um caso concreto que eu trabalhei no último ano, foi de dois irmãos que possuíam uma empresa de transportes, e dessa empresa, uma delas, que era uma das subsidiárias ali, era responsável pela operação, a parte logística, e essa devedora principal
possuir ali a controladoria dessas demais empresas. Pouco tempo depois foi constituída também uma holding. Um dos irmãos atuou como sócio administrador, depois ficou apenas a cargo de administrador, e aí essa empresa ela foi transferida, foi realizada ali a venda, né, de porta fechada dessa empresa para um terceiro, só que a gente acabou identificando que ao longo das alterações societárias dessa empresa, o irmão que antes era sócio administrador, ele sempre assinava como testemunha. Então a gente pegou esse elemento aí, demonstramos que tratava-se de um sócio oculto, né? E uma coisa que geralmente as pessoas não se atentam, né? Que é a assinatura de testemunhas ali ao longo das alterações societárias. Então, para você ver, Guilherme, que os nossos devedores, eles estão preparados, eles sabem como realizar as alterações, mas sempre alguma coisa fica de rastro, então a gente não pode sempre bater no básico, tem que se atentar aos mínimos detalhes ali na hora de se analisar essas alterações societárias, as constituições da empresa, para que a gente possa ali se valer do máximo de elementos numa tese de desconsideração de uma personalidade jurídica, por exemplo. Até esse aspecto do sócio oculto, né, a gente visualiza às vezes essa situação na holding patrimonial, quando ela é criada num contexto ali de planejamento sucessório, né? É bem comum ali que o empresário, a empresária constitua a empresa, né? Coloque os bens, às vezes bens imóveis, enfim, os relevantes ali na holding patrimonial, depois, ou durante a constituição, coloque os filhos como sócios, às vezes filhos menores, né? E depois o empresário, a empresária simplesmente sai do quadro societário e a holding patrimonial fica em nome dos filhos, né? Já adianta ali a questão da sucessão, né? Facilita, e é muito comum que eles ainda passem ali a controlar esse patrimônio, né? Por intermédio de procurações, né? Às vezes eles ficam constituídos como administradores, né? Às vezes como representante legal, no caso dos menores, mas principalmente ali procurações públicas, né? Que às vezes outorgam poderes ali basicamente de administrador, né? Basicamente de você não é dono, mas pode fazer o que quiser, né? Então aí entra a importância de a gente avaliar também tabelionato de notas, né, Leonardo, quando a gente estiver buscando as holdings, porque alguns atos lavrados ali no tabelionato podem ser relevantes, né? Mas com certeza. Isso a gente já pegou em alguns elementos um eventual sócio oculto a partir da outorga de procurações, né? Procurações ali, elas podem nos trazer elementos para demonstrar esse vínculo do sócio oculto na atuação de um grupo empresarial, por exemplo. A gente já se deparou aqui com uma estrutura empresarial em que detinha, tal como eu mencionei no começo, a empresa principal, a holding e as subsidiárias vinculadas a um sócio que aparentemente não tinha patrimônio no nome, não tinha nada que nos vinculasse ali a uma possível estratégia de se atingir o patrimônio desse sócio, mas quando a gente foi para a pesquisa dos atos do tabelionato de notas, nós identificamos uma procuração para um terceiro que se dizia advogado, mas quando a gente retirou ali os atos da junta comercial, a gente verificou que ele já teve participações societárias, acabou se saindo ali da estrutura empresarial 2, 3 anos antes do inadimplemento, e aí a gente acabou pegando essa situação da atuação dele enquanto sócio oculto ali, e com a procuração dando poderes ilimitados, né, para atuar dentro das empresas. Olha, quanta situação a gente já se deparou aqui, né, Leonardo? Isso porque, né, como você falou, se a gente passar tudo que a gente já viu aqui, eram algumas horas, né? Mas já nos encaminhando aqui para o fechamento, gente, vamos relembrar, primeiramente, né, 2 conceitos que a gente trouxe aqui, né? Holding patrimonial e holding de participação, né? Então a patrimonial basicamente é para guardar o patrimônio dos reais proprietários ali. A de participação é para criar uma camada ali de participação em outras empresas, né? E que dicas que você pode trazer aí, Leonardo, para quem está nos acompanhando, de como identificar, né? Então, num primeiro momento, eu acho relevante a gente já ir, aí vamos do básico ao avançado, né? Primeiro, se atentar ao nome dessas empresas, como elas se posicionam dentro dessa estrutura. Então, se você identifica que essa empresa possui vínculos societários e aí tem uma pessoa física vinculada a ela na figura de administrador, essa é uma situação relevante. O CNAE, como a gente mencionou, né? Então, qual é a atividade principal que essa empresa desenvolve?
Ah, mas eu verifiquei ali que ela na atividade principal não possui a atividade de holdings de participação. Se atente então se houver, né, daí no caso, os KNAIs secundários. Por vezes o devedor também já pensando nessa estratégia, ele não vai colocar no KNAI principal, porque é o que já aparece ali no cartão CNPJ de prima sobre a atividade da empresa, então se atentar também ao KNAI secundário. E verificar quais são os vínculos que essa empresa detém, se ela está vinculada só a uma empresa, a um conjunto de empresas, se ela está vinculada só a uma pessoa e essa pessoa, na qualidade de sócio, na qualidade de administrador. Isso vai dizer muito para a gente sobre como essa empresa se posiciona na estrutura e como ela pode estar sendo utilizada em eventual blindagem, em eventual controladoria das subsidiárias que ela detém. Então acho que são alguns elementos que eu posso trazer que são relevantes na identificação desse tipo de empresa. Eu vou complementar com duas situações que eu acho bacana também, sempre ficar de olho, tá? Quem são os sócios, né? Normalmente familiar, muito mais comum que sejam filhos, porque é naquele contexto ali de, não, mas é um planejamento sucessório, tá? Eu já vi isso aí como matéria de defesa algumas vezes. Acho que vale aquele racional de endereços também em comum, que é muito utilizado ali para identificação de grupos econômicos, porque é bem comum que a holding ela tenha sido registrada como sede ali, às vezes, se for uma holding de empresa, a própria sede da empresa, ou às vezes, né, é marcado como sede ali um endereço residencial, né? Quando é uma holding patrimonial, ali que não vai ser uma empresa operacional, né? Acho que isso fortalece demonstrar que aquilo ali só serve para guardar patrimônio, né, para criar uma nova camada. E, né, acho que a dica de ouro mesmo é utilizar ferramentas extrajudiciais. Se você ficar só na ferramenta judicial, não vai ter jeito, gente. O Sniper não chega tão longe assim, tá? O nome é Sniper, mas ele está mais para um estilingue. Agora, uma ferramenta com potencial de verdade é, por exemplo, o nosso mapa de relacionamentos. A partir dali, você busca qualquer empresa da base de dados da Receita Federal. É uma base pública, tá? Se você quiser, você pode ir lá na Receita Federal e baixar a planilha. Eu só não recomendo porque é alguns gigas, né? E aí você vai ter que abrir isso aí no Power BI, né? O Excel vai explodir seu computador, não faça isso. Aproveita que o mapa ele já é organizado, tá? Ele já faz o cruzamento de dados, ele traz um formato visual, gente, isso daí é importantíssimo para você conseguir demonstrar para o juiz. Ao invés de você ficar escrevendo 3, 4 páginas de uma petição, você faz um recorte ali e você já tem toda a estrutura desenhada, tá? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, isso é muito válido, né? A gente tem um baita movimento de visual law aí no direito 4.0, isso né? Que eu ia falar. Então, vamos usar isso a nosso favor, né? E assim, o mapa é uma ferramenta muito potente para identificar holdings patrimoniais, mas a gente tem mais funções, né? O nosso dossiê de indícios, pode pegar os contratos sociais através do módulo de certidão, né? Então a plataforma Sonar, né, que a gente tem aqui dentro da Leme, ela vai auxiliar em todo o processo de descoberta das holdings, né? E o que eu ia dizer é que a gente não pode se manter no formato de advogado dinossauro, né? Hoje a gente tem que se valer dessas ferramentas e aí, falando um pouco do direito digital em si, né? Essas ferramentas, o Visual Law, o Legal Design, você tem que se valer desses elementos para que não fique puramente no elemento textual. Você tem que trazer algo que o juiz bata o olho e verifique. Realmente, aqui não há algo como se contestar, né? Me parece aqui uma estrutura que foi forjada para esse tipo de fim, o abuso da personalidade jurídica, a fraude a credores, a fraude à execução, e é o que a nossa ferramenta ela possibilita e proporciona para o credor, né? Então, em poucos minutos você elabora a estrutura, organiza da forma que melhor fique a prover ali para se utilizar numa petição. Também nós, dentre os dados que são colacionados em documentos, como por exemplo PDF, até mesmo o Excel com todas as empresas ali que foram elencadas ao longo da estrutura, você já recebe esse documento para fazer esse cruzamento rápido de dados, né? Então, ao invés de levar dias catando milho no Google, né, bem dizendo ali em sites de pesquisas públicas, você recebe em poucos minutos ali para bater todos esses dados e aí evidenciar endereços em comum, e-mails, e aí e-mails aqui vale, né, identificar domínios ali que possam ser similares. Então, acho que tudo isso pode ser relevante para a busca e aí fornecendo, né, um material sólido, robusto, para você ter sucesso nas suas execuções. Maravilha, Leonardo.
Bom, gente, hoje a gente trouxe aqui uma visão das holdings, né? Holding patrimonial, holding de participação, como identificar elas, quais ferramentas utilizar para identificar elas, alguns casos práticos que a gente já tinha visto, né? Algumas sugestões ali de como dentro do processo colocar o que você identificar ali, né? E, né, como o Leonardo disse, a gente pode ficar muito tempo aqui falando de holding. Então, esse é um conteúdo que a gente traz hoje. A gente tem mais conteúdos ali no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, aqui mesmo no nosso canal no YouTube. Então se inscreve aí, pessoal, sigam a Leme nas redes sociais para acompanhar esses conteúdos que a gente vai divulgando, tá? A nossa ideia é ajudar aí o mercado a entender melhor como utilizar as ferramentas extrajudiciais para conseguir resultados ali na execução, tá? Nos acompanhe então, que logo a gente volta com mais conteúdo aí extremamente relevante para o pessoal da recuperação de crédito e para outras áreas que também se utilizam aí da investigação patrimonial. Valeu, pessoal, por nos acompanhar aí até esse momento. Valeu aí, Leonardo, pela presença. Eu que agradeço. E por hoje é isso aí, pessoal.